Tem uma outra coisa também que ele já tinha falado outras vezes e voltou a repetir nessa entrevista, foi a questão da prisão do Lula, né? Foi perguntado se ele correto ou não, ele diz que não, não sei o que, né? Mas faz um jogo de palavras ali. Mas ele já diz, se o Lula achava que era uma prisão injusta, era uma prisão política, ele deveria ir para uma embaixada. Bem, se deveria ou não é uma questão. Isso não muda o fato dele ser um preso político, entendeu? Se é uma prisão política, é uma prisão política. É uma prisão sem provas, é uma perseguição política, né? Ele está sendo preso não pelos crimes que ele cometeu, se ele cometeu, porque se fosse por isso, teria que ter uma série de provas que comprovassem, né, a veracidade disso. Além disso, se fosse uma prisão não política, né, as investigações a respeito do caso do Lula utilizariam os mesmos métodos das outras investigações, porventura, que tinham na Lava Jato. Existiam milhares, centenas, talvez milhares de casos, né, de corrupção, de investigações sobre a questão de corrupção, só entre a parte do governo, deputados, senadores, tinham mais de 200 na lista de Odebrecht, sem falar nos empresários, nos doleiros, entre outros aí que estavam envolvidos. E dentre todos estes, a grande maioria foram descartadas, foram deixados de lado. Alguns foram presos, depois logo foram soltos, alguns não foram condenados, alguns fizeram delação e tal, e tudo se encaminhava sempre para essa questão do Lula. Então, se você analisar como funcionou esse esquema da Lava Jato, você tem clareza de que o objetivo da Lava Jato era prender Lula. Era o único objetivo. Isso ficou bem claro analisando toda a trajetória aí que teve as investigações e todos esses processos que ocorreram. Sempre eles encaminhavam, sempre colocando a questão do Lula e desprezando qualquer coisa que fosse de PSDB, de outros, né, da Tucanada principalmente. Então, isso ficou evidente. Tanto é que foi denunciado, né, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, né, muitos intelectuais acataram essa ideia do golpe. E o próprio FHC, quando veio no Brasil, disse, né, que na Europa há um certo consenso de que foi um golpe no Brasil. Então, a mídia brasileira ela tenta esconder bastante, mas fora do país isso não existe. Não existe essa ideia de que foi uma prisão correta, essas coisas. Foi um golpe. Isso está bem claro. E isso, claro, que vai aparecer no Brasil. Ciro Gomes, como ele sabe disso, sabe que isso vai aparecer, ele não pode dizer que não é uma prisão política. Mas ele fica tentando desviar um pouco do assunto também, mostrando a covardia dele, né? Aí ele pega e diz o seguinte: não, peraí, o Lula poderia ter ido embora do país. Se ele não foi, ele tem culpa, né? Não, ele é um preso político, mas se ele é um preso político, ele devia ir embora do país e ir para a embaixada. Cara, o fato dele não ter ido para a embaixada não o torna, não quer dizer, não muda o fato dele ser um preso político. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tomou a decisão de lutar dentro do país, né? Lutar aqui, enfrentar isso. Foi uma decisão política dele também, uma decisão política dele. Não, vou enfrentar isso, vou ser preso mesmo, mas vou provar a minha inocência aqui no Brasil. Foi o que ele planejou. É uma decisão dele, né? Que deve ser respeitada. Aí, antes de entrar no outro ponto, né, que ele vai falar de autocrítica e tal, até também citando já esse ponto, o que é que se percebe de modo geral na entrevista que o Marcelo Tais faz com Ciro Gomes? O Marcelo Tais, ele não faz as provocações ao Ciro Gomes. Ele pega a narrativa do Ciro Gomes, exalta a narrativa do Ciro Gomes para falar mal do PT. As grandes provocações que são feitas ali não são ao entrevistado,
que é o Ciro Gomes, e sim ao PT, que não está lá para se defender. Né? A proposta do programa é provocar a pessoa, é questionar aquilo que ela faz, é colocar ela contra a parede. Não foi isso que foi feito. Na verdade, ele só fica dando corda para a narrativa do Ciro Gomes, o que vai contra totalmente a proposta da ideia do programa. Né? Por isso que eu disse que o Marcelo Tais, ele faz totalmente o contrário, né? Não chega nem aos pés. Na verdade, ele chega a fazer o contrário do que fazia o Abujamra nesse programa. Então, assim, eu achei péssimo nesse sentido esse primeiro episódio, pelo menos, e também não tenho perspectiva que seja muito bom os próximos, dentro da expectativa que você tem, dentro da proposta que tem o programa. Todo programa tem um objetivo, tem um propósito, e esse tem um propósito bem definido e ele não cumpre esse propósito minimamente, faz na verdade o contrário, né? Então não teve absolutamente nada de provocação ao Ciro Gomes, né? Absolutamente nada. Aí o que é que ele faz? Aí ele faz o Ciro Gomes logo em seguida, inclusive o Marcelo Tais, ele diz, não, mas vamos falar do Lula, eu quero falar do Lula. Sabe, ou seja, a figura que tá lá não é o Ciro Gomes, é o anti-Lula, é alguém para falar mal do Lula. Vamos falar mal do Lula, vamos me ajudar a falar mal do Lula. Foi essa a proposta que o Marcelo Tais trouxe para esse episódio, para esse programa. Não foi provocar o Ciro, foi falar mal do Lula, foi pegar a narrativa do Ciro e unir a narrativa dele para exaltar o antipetismo. Então o Ciro faz o quê? Faz uma crítica moral ao Lula, logo em seguida. Ele diz, o Marcelo Tais pergunta o que ele achou da entrevista. Ele não vai fazer análise da entrevista, do conteúdo da entrevista. Ele começa fazendo uma análise moral do Lula, dizendo que o Lula é um enganador, né? Uma crítica moral, né? Como dizer assim, uma crítica ética, né? Dizendo que o Lula é uma pessoa falsa. Então o que é que o Ciro faz? O Ciro, ele transforma a ideia de que o Lula é um líder, uma figura de liderança, que ele é, e por conta disso ele tem uma forte influência ali no PT e também uma forte influência na sociedade, em tudo, na política de modo geral do país, até fora do país. E ele pega isso e coloca em vez de uma figura de líder, de liderança, alguém que conquista as pessoas pela sua inteligência, pela sua eloquência, pela sua sinceridade, pela sua verdade, ele coloca como uma figura de um chefe autoritário e arrogante, né? Ele faz esse jogo para poder transformar essa figura numa figura totalmente diferente, que é na figura, na verdade, que representa o Ciro Gomes. O Ciro Gomes representa essa figura que ele coloca para cima do Lula. Porque o Ciro Gomes, ele não é um líder nato, ele é um chefe, ele é alguém que conquista um cargo e age de modo autoritário e arrogante, sempre. Né? Então, ele passa essa figura ele troca de lugar com o Lula, né? Então ele passa a falar do Lula, sendo que na verdade ele está falando dele. Isso acontece aí, até dentro da psicologia, algumas pessoas explicam isso. Aí ele diz que o Lula forçava o Haddad a ir lá ver ele na prisão, né? Porra, o Haddad já foi como se advogado do Lula. A campanha que o PT fez no primeiro turno foi uma campanha baseada na figura de Lula. Na verdade, o PT se sustenta através da figura do Lula. O PT depende do Lula. Sem o Lula, o PT é quase um partido comum. Existem algumas figuras ali que são figuras de destaque, mas sempre figuras que estão completamente atreladas à figura do Lula, que são pessoas que saem em completa defesa do Lula, né? Então, ali no segundo turno, quando o Haddad se afasta de Lula, tentando pegar umas pessoas que são anti-lulistas, na verdade ele
tomam um erro, na verdade. Porque a maioria das pessoas que admiram, que votam no PT, que são petistas, são pessoas que são mais lulistas, na verdade. São pessoas que estão mais seguindo a figura de Lula do que a do Haddad, do que do PT. Tanto é que muitas das pessoas que iriam votar no Lula não votaram no Haddad. Muitas. E algumas que votaram assim meio a contragosto, meio, contra o Bolsonaro e tal, alguma coisa assim. Mas não tinha aquele mesmo ânimo de votar no Haddad como se estivesse votando no Lula. Não era assim, entendeu? A figura de Haddad está longe, anos-luz, da figura de Lula. É uma coisa que está se construindo politicamente. E não tem uma base de sustentação tão forte como a de Lula. Então o Lula, por mais que batam nele, ele se mantém. O Haddad não. O Haddad ele não tem essa força política tão grande para sustentar uma série de ataques como ele sofreu mesmo. Inclusive muitas mentiras, né? A respeito dele.